Amiga, você não sabe. Histórias reais que você não ouviu, mas deveria. Essa é mais uma história do quadro Deu Muito Errado. Oi! Hoje eu vou contar a história da Carla, foi ela que escreveu pra gente. A Carla é autônoma, trabalha por conta própria, ela é manicure e atende a domicílio. Tudo na vida dela depende disso. Aluguel, comida, boletos, tudo vem do trabalho dela. E aí entra um detalhe muito importante. A Carla, ela tem uma cliente que simplesmente mudou a vida dela. Essa cliente, ela tem uma família grande, muitos amigos, e ela indicou a Carla para todo mundo. Então, hoje, quase metade da renda dela vem desse único ciclo de pessoas. Ou seja, perder essa cliente não era uma opção. Essa cliente, que a gente vai chamar de Renata, sempre foi maravilhosa com a Carla. Educada, gentil, indicava para todo mundo. A Renata era aquele tipo de cliente que toda profissional queria ter. Elas tinham até um relacionamento muito bacana, eram praticamente amigas. A Renata era casada há mais de 10 anos. Ela amava muito o marido dela. Ela falava dele com muito carinho. Parecia que eles tinham um relacionamento bem sólido, mas a Renata era muito ciumenta. A Carla, nos atendimentos que ela fazia lá na casa da Renata, ela quase não via esse marido dela. E quando ela via, ele era sempre muito educado, muito discreto, super normal. Até que um dia, a Carla estava ali com a Renata na cozinha, elas estavam tomando um cafezinho, tinha acabado ali o atendimento da Carla, né? Ela tinha acabado de fazer a mão e o pé da Renata, e ele apareceu. A gente pode chamar ele de Maurício. E foi ali naquele dia que o Maurício entrou ali na cozinha e cumprimentou elas, que a Carla sentiu que ele olhou para ela de um jeito diferente. No começo, a Carla tentou ignorar. Ela pensou que fosse coisa da cabeça dela, que ela estava imaginando coisas e tal, mas depois o comportamento dele começou a mudar. Digamos que ele começou a ultrapassar os limites aos poucos. Uma vez, a Carla estava saindo do quarto ali da Renata, depois do atendimento, e cruzou com o Maurício no corredor. Ele parou, olhou para ela e falou baixinho, assim, próximo do ouvido dela. Nossa, você se cuida bastante, né? Tem um corpão. A Carla, ela ficou sem reação, só abaixou a cabeça e continuou andando. E aí teve um outro dia, que ela estava num atendimento na casa da Renata novamente. No final do atendimento, ela pediu para usar o banheiro. E ali quando ela estava lavando a mão e saiu do banheiro, ele estava na porta do banheiro, parado meio que esperando mesmo ela sair. E aí ele surpreendeu ela, falou num tom baixo, bem evasivo. Nossa, como você tá gata hoje. Sendo que a Carla usa uniforme, é o mesmo uniforme para todos os atendimentos. Ela tem uma calça e uma blusa que é meio como se fosse um jaleco, sabe? E ela só usa isso em todos os atendimentos que ela faz. E aí, de novo, ela congelou e não teve reação. Ela só saiu rapidamente do banheiro e foi em direção ali aonde a Renata estava, na sala. E aí teve uma outra vez que ela estava ali arrumando o material dela para sair. E aí ele viu mais uma vez uma oportunidade, porque ela estava sozinha, a Renata estava em outro cômodo da casa. E aí ele veio por trás dela e falou: nossa, você vem aqui com frequência, né? Eu fico tão feliz. Ai, que nojo, gente. Que nojo. Que nojo. Eu fico pensando, sabe, a pessoa ralando, dando duro, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Ela é autônoma, ela atende a domicílio. Então, assim, ela sol a sol, chuva a chuva, ela tá ali atendendo na casa da cliente, né? Uma após a outra, na correria, e tem que passar por esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso acontecia, obviamente, quando a Renata não estava por perto, né? Ele estudava ali o campo ali, a situação, para chegar próximo da Carla quando a Renata não estava por perto. E aí começou esse desgaste na vida da Carla, porque ela precisava do dinheiro. Mas cada atendimento que ela fazia naquela casa virava um momento de tensão.
ela já chegava ansiosa, ela já ficava ansiosa dias antes, quando ela sabia que ia atender a Renata. Até que teve um dia que foi praticamente a gota d'água. Ela terminou o atendimento na casa da Renata, e a Renata, ela já tinha uma intimidade, então a Renata nem levava mais ela na porta, ela só guardava o material dela e já saía sozinha. E a Renata mora em prédio, né, em um condomínio, e aí ela saiu do apartamento, estava ali aguardando o elevador, quando ele chegou. Ele chegou, saiu do elevador e ela já congelou, já empalideceu praticamente. E aí ele chegou perto dela, pegou ela pela cintura, apertou a cintura dela e falou: Nossa, você tá gostosa hoje, hein? A Carla entrou em desespero, empurrou ele com tudo, entrou no elevador e apertou ali o botão para descer. E quando ela olhou para a cara dele, ele tava rindo, gente. Ele tava rindo, gente. Que situação complicada, gente, que a mulher não tem um dia de paz. Eu já sofri assédio num trabalho que eu tive quando eu era bem novinha, com 17 anos ali, e era insuportável. Toda vez que eu me via sozinha, ou na copa, ou no corredor ali, com esse cara, eu já entrava em pânico. E eu, assim como a Carla, eu travava, eu não sabia o que fazer. Era insuportável. Eu pedi as contas desse emprego por causa desse cara. Então, assim, a gente não tem um minuto de paz. Então, assim, isso estava consumindo a Carla. Ela não sabia mais o que fazer. Ela falou, Gabi, Chega as semanas que eu organizo toda a minha agenda, tudo certinho, e aí vai chegando próximo dos dias que eu tenho que atender a Renata, eu começo a passar mal, porque eu gosto muito dela, só que essa situação eu fico rezando, literalmente pedindo para Deus, para todos os santos, para não encontrar esse cara lá. e o que é o mais complicado nessa história toda? É que ela não sabe se ela pode contar para Renata. Porque e se a Renata não acreditasse? A gente falou no começo da história que a Renata é muito ciumenta com o marido dela, tal. E se ela não acreditasse? E se ela se virasse contra a Carla? E se ela perdesse tudo, gente? Porque como eu falei também no início, mais de 50, quase 50% dos atendimentos dela veio da Renata. A família inteira da Renata que ela indicou, as amigas dela próximas, amigas íntimas. Então é muito complicado. Porque se a Renata não acredita nela, ela vai queimar o trabalho da Carla para todo mundo. E aí o que ela faz? É muito complicada essa situação. Teve um dia que a Carla disse que quase contou para Renata. A Renata estava super tranquila, conversando com ela. E aí a Renata perguntou se a Carla estava bem, porque ela estava reparando ali que a Carla não estava 100% ela mesma, né? Que sempre foi leve, tranquila, descontraída. Ela percebeu que, né, de um tempo pra cá, a Carla estava um pouco diferente. Ela perguntou pra ela, falou assim: Olha, você tá bem? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Tô sentindo você meio estranha nesses últimos atendimentos. Tá tudo bem? A Carla, nessa hora, ela respirou fundo e pensou ali em contar tudo pra Renata. Mas ela travou. Ela travou. Ela deu um sorriso ali, disfarçou e falou: Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, sim. Por quê? Aí a Renata, não. Não, é porque eu tô te sentindo meio estranha esses dias, tal, mas tá tudo bem? Ok. E aí a Carla, ela ficou presa entre essas duas coisas: o respeito por ela mesma e a necessidade de sobreviver. Então, assim, a Carla me mandou a história dela porque ela quer uma luz, uma ajuda. Ela falou: e aí? Aí, Gabi, eu conto tudo pra cliente, arrisco perder tudo. Ela não sabe o que fazer. Ou ela continua em silêncio e passando por tudo isso, o que é muito difícil também, né? Essa é uma situação muito complicada. Toda e qualquer situação que envolve assédio é muito complicado. A gente tem vários pontos aí, né, para pensar, levando em consideração que a Carla depende, né, desse emprego, porque ela é autônoma, enfim. É bem complicado mesmo. Então, assim, para começar, Carla, para deixar bem explícito, o que o Maurício, esse marido aí da Renata, tá fazendo é assédio, né? Ele tá te assediando, isso é um fato. Não é um mal-entendido, não é essa questão de, ela deu abertura. Ele espera a Renata sair de perto para ele agir. Isso é intencional. Então, assim, culpa zero da Carla, tá? Vamos deixar isso bem claro. Segundo, eu sei
Eu sei sim que perder metade da sua renda é desesperador, mas assédio escala. Começa no olhar, vai pro comentário, começa a encostar, depois encurralar. A tendência é piorar e não melhorar. Nenhum valor paga o trauma e o risco de algo mais grave acontecer. Então, assim, se você optar por continuar nessa situação sem contar para Renata, não teria como você levar alguém com você para te ajudar ali, que aí é uma segurança. De repente, uma amiga, a criança de alguém, não sei, alguém que consiga ir com você para fazer esses atendimentos da Renata ali, só os atendimentos na casa da Renata. Outra coisa que pode te ajudar também é documentar tudo. Anota a data, horário, o que que ele falou, o que que ele fez ali com você. Manda áudio ali para você mesma no WhatsApp, relatando ali tudo o que aconteceu, porque isso serve como prova. Tenta ali aumentar a sua cartela de cliente, correndo atrás de futuras novas clientes, para de repente preencher ali os atendimentos de 50% aí que são indicação da Renata, né? Tenta aí, vai tentando preencher essa agenda aí com novas clientes, de repente é uma saída também. Não sei, vai fazendo algumas promoções, vai movimentando aí as suas redes sociais, pede indicação, né? Dá um brinde para quem te indicar novas clientes, porque o que pega muito é essa dependência aí, né? Das indicações da Renata. Outra coisa que você pode fazer também é guardar e dar uma economizada, porque se caso você contar para Renata toda essa situação e acabar aí tendo um prejuízo financeiramente por conta das indicações dela, você consegue se virar aí durante um tempo até conseguir novas clientes, né? Então é uma boa você economizar um dinheiro também. Porque vamos pensar nesse cenário onde você conta tudo para Renata. A gente tem algumas possibilidades. Você pode contar para Renata e ela se separar dele, o que eu acho raro, eu acho bem difícil, né? Porque é um casamento de mais de 10 anos, que ela é muito ciumenta, né? Então eu acho muito difícil. É um cenário, mas eu acho raro. Segunda possibilidade, de você contar tudo para Renata e ela não acreditar em você. Ela pode falar que você está inventando, que você está com inveja do relacionamento dela, e aí você ainda sai como vilã da história. Ou tem também o cenário em que você conta para Renata, ela acredita, mas continua com ele. E aí pode ser que nessa situação o cenário mude para melhor, porque talvez aí ela não deixe você sozinha, ela evita aí ele ter um contato com você, seja qual for o contato, ela vai ficar mais esperta, né? E pode ser que melhore, ou pode ser que ela fale para ele isso, né, tipo: "Olha, você tá dando em cima da minha manicure e tal", enfim. E fique pior, fique mais tenso, porque aí quando ele tiver uma oportunidade sozinho com ela, pode ser que ele faça aí alguma coisa pior. Mas assim, de qualquer forma, se você decidir contar, tem que pensar aí também nessa estratégia de como vai ser isso. Nunca na casa dela, nunca sozinha. Então, assim, chama para um café. Não faça isso no ambiente ali dela. Não faça isso sozinha ali também, né? Se você levar ela para um ambiente mais público, isso aí garante aí a sua segurança. Então, é importante pensar nisso também. E seria importante se você conseguisse documentar de fato, de repente gravar, quando você vê que ele tá ali na casa, né? Andar com o celular gravando ou com áudio para quando você passar perto dele ali você garantir alguma prova, isso é importante também, porque aí se ela falar que você é louca, que você é mentirosa, você tem como provar todas as situações ali do assédio. E aí também, Carla, se tiver bem insuportável essa situação também, você pode procurar um profissional da saúde, né, um psicólogo, para fazer aí alguma terapia para te ajudar, porque você relatou ali pra gente que você fica bem ansiosa quando tá chegando próximo ali dos atendimentos na casa da Renata. Então, procurar uma ajuda profissional, fazer uma terapia para te ajudar com essas situações também é muito importante, vai te aliviar aí bastante nessa questão do emocional. Então, assim, é bem complicada a sua situação, cara, é bem difícil mesmo, mas o que eu te aconselharia hoje é tentar não ir sozinha, né? Uma coisa para agora, não ir sozinha nesses atendimentos, tentar levar alguém, correr atrás então de novas clientes agora,
para ver essa questão também de se você contar para Renata né, perder todas as indicações dela, então você já tem como ficar tranquila ali com essas novas clientes. E se você decidir contar agora, então, que não seja sozinha, isso é muito importante. E assédio é crime, você não tem culpa de absolutamente nada, fica tranquila, não é culpa sua. Eu sei que é complicado, assim, eu falei, mas eu acho que no meu caso, eu sairia, eu falaria. Ou num lugar público, né? Chamaria ela para fora da casa dela, explicaria, ou então mandaria áudio, mas eu acho que pessoalmente é a melhor coisa. Porque eu acho que também se você não fala, você sempre vai ficar com isso na cabeça. E se a reação dela fosse X, Y ou Z, né? Então eu acho que falar ajuda muito, alivia muito, mas se resguardando aí e também se prevenindo aí para caso ela surte, etc e tal, para você ter como se resguardar financeiramente, né? Dessa forma que eu falei aí, indo atrás de novas clientes. Mas eu acho que você tinha que falar assim. Tinha que falar assim, porque senão você sempre vai ficar com isso na cabeça, né? E se fosse assim, e se fosse assado, e se ela me entendesse, né? Mas eu acho que continuar nessa situação não vai te fazer bem, cara. Por mais que você faça uma terapia aí, é muito difícil, porque pode acontecer alguma coisa pior. Esse cara é um nojento, ele é um nojento, né? Então, só de imaginar você no mesmo ambiente que ele já pira mesmo a cabeça. Então, assim, conta, né? Eu acho que você tem que contar, levando em consideração tudo que eu te falei aí para você se resguardar, mas eu acho que contar é a melhor solução. Complicado. Boa sorte para você, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, vocês? O que vocês fariam no lugar da Carla? O que vocês acham de toda essa situação? Manda aí pra gente nos comentários. Tem um grupo lá do Telegram também, entra lá. Vamos comentar aí sobre o que a Carla deve fazer nessa situação. Um beijo e até a próxima. Quer ver a sua história aqui? Envia pra gente por e-mail, WhatsApp ou formulário. Tá tudo no link da bio no Instagram. Entra também no nosso grupo no Telegram. É só digitar Amiga Você Não Sabe e pronto. A próxima história pode ser a sua. Um beijo e até a próxima!